Vamos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso de Inovação do Hub de Inovação desse ano de 2021. Ano passado a gente fez outros, esse ano a gente está começando a fazer o congresso agora, a gente já fez uma série de debates, de cafés e trocas, etc., mas congresso mesmo de 3 dias seguidos, esse está sendo o primeiro, né? Nesse primeiro dia do nosso inverno, a gente abrindo o congresso. Olha que maravilha. Primeiro, vamos agradecer aí aos nossos parceiríssimos, a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, que está com a gente nesse evento, a gente que está montando com eles, tocando com eles o Hub de Inovação for Startups da BRH Rio de Janeiro. Muito bacana para quem tem interesse em falar sobre startups, ver como é que o mercado de recursos humanos está se falando, as startups de RH que estão sendo lançadas, as inovações, tudo por lá. Então, isso é muito interessante conhecer. Também nossos parceiros do Cicobi, Secremev, né, que estão fazendo um trabalho fantástico junto aos empreendedores, às pequenas e médias empresas, as startups, fazendo esse trabalho aí financeiro como uma cooperativa de crédito. A gente também está com o Hub de Inovação da Cicobi e o novo parceiro, querido irmão, que está entrando para a gente também, montando o Hub de Inovações dele, da ACESPRO, Associação de Processamento de Dados de Rio de Janeiro, as empresas de tecnologia, que a gente também está assessorando e ajudando nesse processo de inovação corporativa, startups, tudo tem a ver aí com o nosso mundo. Enfim, é um prazer estar com todos aqui, agradecendo aos que estão participando hoje, que estão aqui online com a gente. A gente tem muita gente que se inscreveu, que vamos ver se vai entrar, se não vai entrar, pode acessar depois esse vídeo que vai estar disponibilizado. E também agradecendo aos meus mentores queridos, meus colegas aí do Hub de Inovação, José Haddad, Bruno, Maurício Tavares, Rafael, a Naira e a Márcia, que estão presentes e que vão contribuir muito com esse nosso debate do primeiro dia. Lembrando que esse é o primeiro dia eu tive o privilégio de abrir, né, falando um pouquinho, abrindo a discussão sobre o assunto evolução, evolução digital. Depois nós temos amanhã a questão da liderança 4.0 com o mestre Haddad. Logo depois, no dia seguinte, a gente tem questões de aprendizado, ultra learning, com os nossos outros queridos mentores que vão estar participando dessa nesse nosso congresso de 3 dias. Tá? Tudo isso vai estar gravado também, para quem não puder participar, está vendo lá, vai ser um prazer a gente continuar essa troca. Ok? Gente, o que eu vou pedir novamente é quem está participando e está com seu microfone ligado, por favor, desligar, para a gente não ter nenhum tipo de problema de ruído, e pedindo muito para que vocês participem. Eu detesto monólogo, não me sinto à vontade para ficar falando sem parar aqui, tá? O objetivo não é esse. Então, o microfone vai estar aberto, primeiro para os mentores, quero muito que os mentores participem, como sempre participam, mas também dos nossos convidados que estão aí, que certamente têm perguntas, certamente têm contribuições. Sugiro que coloquem essas perguntas no chat, que a gente vai abrindo e vai conversando. Mas eu também vou puxar alguns gatilhos aqui para a gente ir conversando e pensando o que a gente vai fazer. Ok? Bom, dito isso, feitas as introduções, o tema desse nosso congresso chama-se Evolução Digital. É um tema que a gente já trabalhou aqui no Hub ano passado, né? Existe uma curiosidade de nós estarmos trabalhando esse tema evolução. Enquanto todo mundo fala de transformação digital, a gente chama de evolução digital. E por que a gente chama de evolução e não de transformação? Transformação geralmente é algo que demanda quase que uma disrupção.
né? Quase que uma disrupção, e às vezes a disrupção ela é um tanto dolorosa. Então, por exemplo, o exemplo que eu dou bacana disso é quando uma lagarta vira uma borboleta, ela está sofrendo uma transformação, né? Ela tem que entrar num casulo, ficar um tempo lá dentro e cria asa. Eu não sou uma borboleta, mas aquilo deve doer um pouquinho, né? Acho que não deve ser muito divertido esse negócio de ficar preso dentro do casulo, depois criando asa, né? Deve ser um negócio bem doido, bem disruptivo, né? Já uma evolução é uma coisa que me parece menos dolorosa. É quase que se a gente estivesse pensando aí que a lagarta, enquanto está se rastejando, ela passa um processo e depois ela cria perninhas, comece a andar, né? A fazer outro tipo de movimentação, não tão agressiva como sair de um rastejamento para um voo, e talvez depois efetivamente de estar andando com essas perninhas, ela se transformar numa borboleta. Isso é uma evolução. E o que a gente está acreditando, enquanto muitos falam de que estamos passando por um processo de transformação digital, a gente acredita que está acontecendo é uma evolução digital, é algo natural que esteja acontecendo com a humanidade. De tempos em tempos, a humanidade ela passa por ciclos muito fortes de inovação, né, de disrupção. A própria natureza ela clama por isso, né, por essa evolução, porque o ser humano ele naturalmente ele é conformado, né? Ele é uma criatura que ele quando ele está no quadrado de conforto dele, né? Quando ele está ali fazendo o que ele sempre faz, ele não pretende mudar, não, né? É natural isso, é natural a gente não querer se aventurar em coisas que desconhecemos. O medo desconhecido, né, só nos fez sair da caverna quando sentimos frio e fome. Senão a gente ficava quietinho na caverna, porque ali não tem monstro, não tem bicho, não tem o tigre, não tem o dinossauro, não tem nada ali, né, que nos faça ficar com medo de sobreviver. Mas aí na hora que a gente fica com fome, com frio, a gente resolve sair. Na hora que a gente sair, a gente tem que evoluir, né? Se a gente não tem o fogo, a gente morre de frio, a gente não espanta os bichos, então efetivamente tem que aprender a trabalhar com fogo. Se a gente não começa a trabalhar com armas, a gente morre comido pelos animais. Se a gente não trabalha em equipe, a gente não consegue pegar animais mais poderosos. Então, a natureza ela foi nos ensinando que a evolução é necessária, mas de vez em quando a gente esquece disso, a gente se acomoda. Aí, nos tempos passados, graças a Deus, isso, né, diminuiu, não que tenha acabado, mas diminuiu. A humanidade ela se evoluiu em momentos de guerra. Né? Precisava de uma guerrazinha, né, para sacudir a humanidade, vinha uma guerrazinha básica aí para sacudir a humanidade e a gente evoluir. E aí a gente, né, durante um tempo aí não tem tido, né, muito tempo que a gente não tem uma grande guerra, graças a Deus, novamente. Né? Eu acho que chega desse negócio de guerra, chega de violência. Eu acho que a gente tem que evoluir enquanto seres espirituais, como seres éticos e morais. Então, a guerra, a violência não leva a nada. Porém, nos acomodamos também. Né? A gente se acomoda com a benesse de estar quietinho. Aí vem uma pandemia dessa aí na vida e dá uma sacudida na gente. E é isso que acontece. Né? A natureza ela fala, vou dar uma sacudida aí porque vocês têm que se mexer. E é isso que aconteceu, né? A pandemia, ela veio, e aí eu estou falando de pandemia porque, efetivamente, a nossa assinatura desse nosso congresso é para falar sobre evolução digital durante e pós-pandemia. A pandemia ela veio para dar uma sacudida, né? Para fazer, olha só, vamos nos mexer, vamos começar a trabalhar enquanto uma sociedade única, que todos os povos se unem para combater um mal único, né? Não é uma etnia ou um inimigo territorial, não é nada disso, é uma coisa que todos estão contra. Né? Isso só aconteceria se acontecesse o quê? Uma pandemia, uma invasão alienígena, né? Que ainda não aconteceu, mas pode acontecer e vai ser outro momento disruptivo aí para a gente ver. Mas eu acho que os alienígenas são legais se eles vierem, quando eles vierem, vai ser para nos ajudar, não vai ser para largar o dedo em ninguém, não. Tá? Então, eu acho que os nossos desafios são mais
voltados a nos perceber enquanto seres humanos, né? Enquanto uma raça única, né? Com diferenças, claro, étnicas, de cor, de raça, de gênero, etc., mas similaridades enquanto espécie. São todos iguais. Então, se somos todos iguais enquanto espécie, diferentes enquanto personalidade, nós temos que evoluir de uma forma contínua, casada, junta. Eu sou um otimista por natureza, eu acho que essas evoluções sempre vão nos levar cada vez mais a uma evolução humana, espiritual, o que for. Então, eu sou otimista quanto a isso. E quando a gente fala de evolução digital, a gente está falando em termos de o quê? Tecnocultura, né? Eu também acredito que o ser humano ele evolui com a tecnocultura. Todas as vezes que existem movimentos, alterações culturais, tecnológicas, vamos colocar assim, no mundo, o ser humano ele evolui, ele se mexe. Então, se a gente fala que uma das primeiras evoluções tecnológicas foi o aparecimento do fogo, o fogo é uma tecnologia, né? A gente não tinha fogo, apareceu o fogo, a gente, opa, peraí, o que a gente faz com isso aqui? Peraí, isso aqui eu tenho como iluminar a caverna? Isso aqui eu tenho como esquentar a caverna? Isso aqui eu tenho como cozinhar a comida? Isso é uma tecnologia? Então, a gente teve uma evolução naquele momento. Né? Depois a gente teve a questão da criação de ferramentas, novamente tecnologia, criar ferramentas, criar armas, foi um processo evolutivo, a gente começou a fazer coisas que a gente não fazia. Isso aí nos diferenciou completamente dos outros animais, das outras espécies, né? Porque nenhum animal conseguiu fazer ferramentas. Né? Quem fez as ferramentas foi o ser humano. E isso nos mudou. Então, esse processo contínuo de criação de ferramentas, né? Criação de tecnologias, tem nos feito evoluir de uma forma maravilhosa. E aí vai um primeiro questionamento, né? De por que é tão difícil algumas das pessoas aceitarem a evolução tecnológica. Né? Se vocês pegarem, são dados que estão abertos para todos, né? 67% das empresas resolveram fazer a, entre aspas, transformação digital durante a pandemia. Gente, esse modelo que está acontecendo hoje, ele já está acontecendo desde 2010, tá? A gente está em 2021. Teve que se esperar 10 anos para vir uma pandemia para começar a sacudir as empresas para se adaptarem ao modelo tecnológico que a gente tem hoje. Óbvio que a tecnologia ela andou durante esses 10 anos. Tivemos links de internet melhores, tivemos qualidade de computadores melhores, tivemos uma evolução do mobile, tivemos uma evolução do audiovisual, mas muito do que já existia não era usado pelas empresas. Muito do que... O próprio conceito de trabalhar em casa era meio que né, abominado, vamos colocar assim, pela grande maioria das empresas. A grande maioria já falava assim, simplesmente isso não vai funcionar aqui. Nunca que vai funcionar pessoas trabalhando em casa. Todas as pessoas precisam estar num grupo fechado, com um líder, com um chefe tomando conta deles, porque eles são os irresponsáveis. Eles vão estar em casa e vão estar soltos, brincando, jogando, vendo televisão, Netflix, fazendo qualquer coisa menos trabalhando. E não foi isso que a gente descobriu. A pandemia chegou e falou assim, amigão, olha só, é isso ou não tem? O André está falando ali, home office sempre foi marginalizado. Pois é. Por que foi marginalizado? Porque a gente parte de pressupostos que não são testados. E por que a gente parte do pressuposto que não são testados? Porque nós somos criaturas que estamos confortáveis com o que já temos. Porque o confortável ele é inimigo da inovação. E a inovação ela é perigosa, sempre. Sempre. A inovação é perigosa. Eu, enquanto criatura lá dentro das cavernas, eu falo assim, olha só, eu estou dentro dessa caverna aqui, eu já tenho fogo, eu estou comendo
Aqui, estou bebendo água que cai da estalactite, aqui tem uma aguinha, estou comendo aqui uns fungos, estou comendo um cogumelo. Para que eu vou sair dessa caverna, gente? Tá bom demais. Aqui nenhum bicho me morde. Nenhum bicho me morde, você também não evolui, né? Você não começa a ter processos que são evolutivos. No momento que você sai da caverna, começa a ver a luz do dia, começa a caçar, começa a comer outras coisas, começa a interagir, mas o ser humano quer ficar quietinho. Então, a própria marginalização, como o André colocou aí, do home office, foi um processo que atrasou as empresas. Precisou ver a pandemia para falar assim, evolua, entenda que você precisa poder trabalhar home office. E na boa, sabe o que resolveu isso? E que vai resolver? E eu quero depois o comentário do mestre Haddad, aí, que gosta de falar sobre a espiritualidade, etc., assuntos que eu gosto também. Está tirando as pessoas dessa loucura que é todos ficarem enfornados em cidades que só estressam as pessoas. Por quê? Porque no presencial você tem que estar nas metrópoles, você tem que estar ali junto com a sede da empresa, com todo mundo, em cubículos de 40 a 50 metros no máximo, que são os apartamentos, morando com seu parceiro, com 3 filhos, etc. Gente, isso estressa qualquer um. Qualquer um. Não vai dizer que o ser humano ele não foi criado para viver dentro de cubículos. Ponto. Então, essa conjunção de todos em cidades fez mal à humanidade. Teve que vir uma pandemia para dizer, trabalha a questão de todos trabalharem de onde quiserem, porque assim a gente vai ter um equilíbrio no planeta Terra. É fato, é físico, que se tem muita gente no mesmo ambiente, a gente vai ter uma disrupção energética de alguma forma. Guedes, você está falando de misticismo. Tô? Então vai procurar exemplos, pesquisas de Harvard, de Stanford, que colocam um monte de macaquinho junto de um ambiente fechado e vai ver o que vai acontecer com os macaquinhos. Porque a gente é um pouquinho macaquinho, vamos lembrar disso? A gente é a evolução dos macaquinhos, tá? Vamos colocar que somos a evoluções de primatas, a gente é um pouquinho macaquinho? Então a gente tem esse DNA de macaquinho. Bota um monte de macaquinho dentro de um ambiente fechado, você vai ver o que vai acontecer. Não vou falar muito aqui, não. Vocês procurem. Procura lá. Experimentos com macacos confinados. Você bota 2 macacos, é uma maravilha. 3 macacos está funcionando. 4, 5, 6, bota mais de 10 no ambiente. Vai começar a dar problema. Você precisa de espaço, você precisa de ambiente, você precisa de um monte de coisa. Então, já vamos colocar aqui que um ponto da evolução digital está sendo o processo de sairmos dessa loucura que é trabalhar tudo confinado em cidade. Vai para o campo, amigo, vai para outros lugares. Sabe por quê? Também outro problema? Quanto mais gente no ambiente, mais a necessidade econômica. Por quê? Lei da oferta e da procura. Macroeconomia básica, que infelizmente a gente não ensina nas escolas, deveria. Macroeconomia básica, oferta e procura. Quanto mais gente no ambiente, menos oferta. Quanto menos oferta, mais caro é. Então fica todo mundo, que nem uns condenados, trabalhando que nem uns cornos, para ganhar muito dinheiro, para poder pagar o aluguel de um apartamento de 40 metros. Por quê? Porque não tem mais apartamento. Todo mundo confinado no mesmo ambiente. Fica caro. Aí você entra no ciclo do estresse de eu preciso mais dinheiro, porque eu preciso pagar mais caro, eu preciso mais caro, mais dinheiro, mas eu vivo mal porque eu estou confinado, e aí vai. É ou não é isso que acontece? Que acontecia, porque agora não precisa mais acontecer. Agora você pode ir para o campo, você pode ir para uma pequena cidade, um pequeno município, ter um apartamento melhor, uma casa melhor, mais barato. Você pode, trabalhando, morando nesse local, ajudar a economia local. Por quê? Porque você vai consumir local. E na hora que você consome local, você mexe no macroambiente local. Você mexe na economia local. Não fica confinado o dinheiro. Currency. Currency vem de uma palavra em latim que diz o seguinte, algo que anda,
que se movimenta. Rafael, que está aí, depois me corrige se eu estou falando merda, tá? Ih, falei palavrão, não posso falar palavrão. Está gravado aqui, mas eu falo palavrão, vocês sabem disso. Então, às vezes, vai soltar um palavrãozinho básico, tá? Eu estou me concentrando para falar poucos palavrões, mas às vezes vai vir uma merda, uma bosta aí, alguma coisa assim. Tá legal? E aí a gente sabe aquilo que eu sempre falo, foda-se, vou falar palavrão mesmo. Então, você acontece daquele dinheiro estar circulando no ambiente, todos crescem com aquilo, todos começam a... Gente, vários mestres aí do passado sempre falavam assim, cara, o caminho é o equilíbrio, o caminho é o do meio, o caminho é estarmos em equilíbrio. Então, essa evolução digital, falando especificamente agora sobre a questão do home office, ela naturalmente está evoluindo o ser humano. Naturalmente a gente vai estar menos estressado, nós vamos estar mais equilibrados, a gente não vai estar nessa correria desgraçada de um querer ganhar mais do que o outro, etc. Né? Bruno está aí, meu sócio do Grupo Epic, sabe como é que a gente trabalha no Grupo Epic? Cara, todo mundo igual, a gente quer que todo mundo ganhe, todos estejam felizes. Por quê? Porque não existe essa necessidade, eu ganhar mais, ele ganhar mais, eu ter mais, ele ter mais. Gente, o importante é ser feliz. Agora, claro, se você está confinado em alguns lugares, um tem que trabalhar mais, porque não tem oferta de emprego, não tem oferta de casa, não sei das quantas. Então, home office, trabalho em casa, cara, veio para ficar, tem que ficar. E aí a dica é, se você ainda não aprendeu a trabalhar à distância, evolua. Aprenda. Se você é um líder de empresa, aprenda a trabalhar com seus funcionários à distância. Se você é um funcionário, aprenda a trabalhar com seus colegas e seu chefe à distância. Se você trabalha numa empresa que não oferece home office, repense. Será que essa empresa está preparada para isso? Então já deixo aí o primeiro questionamento. Estou abrindo esse nosso congresso falando sobre home office, porque, para mim, foi uma das primeiras grandes evoluções que a gente teve nessa pandemia, nessa evolução digital que a gente teve. Não acho que foi uma transformação, novamente, porque isso já está acontecendo há algum tempo. Né? A IBM já trabalhava com 40% a 50% dos seus funcionários em regime de home office já há mais de 5 anos, para ter uma ideia aí. Ela não teve que esperar a pandemia funcionar dessa forma, mas é uma evolução no momento que você se viu obrigado a trabalhar dessa forma, modificando muita coisa que acontece no mercado. Ok? Queria abrir essa nossa discussão inicial falando disso. Queria passar a palavra aí para o Haddad, né? Que eu acho que vai ter muito para contribuir, ainda mais que eu entrei nesse viés, né, Haddad, do espiritual, de, olha, vamos reequilibrar as energias, vamos fazer as pessoas evoluírem. Queria ouvir de você aí, sem ficar muito tempo, hein, mestre? O seu dia não é hoje. Olha aí, gasta uns 5 a 10 minutos aí. Eu não sei. Eu vou te cortar se for necessário, mas fala aí, eu quero te ouvir. Né? Quero te ouvir, vai lá. Me atendo ao tema da evolução digital, a evolução digital, ela propõe uma universalização. Nós somos seres universais. Então, nada mais coerente de um projeto de universalização, que é a proposição da evolução digital, onde podemos estar em contato mais rápido, onde podemos, né, aprofundar no conhecimento tecnológico, chegando mais próximo do quê? Da nossa essência, da energia. Blockchain, o que é blockchain se não energia? Se não como se trabalhar a energia? O que acontece é que a gente só analisa isso no campo profissional, no campo da realização profissional, no campo do mecanicismo tecnológico, e não o que está por trás disso. O que está por trás disso somos nós, que nós somos energia. Nós somos um robô. Quando ganhamos essa carapaça física aqui, um robô nós orgânico. Nos tornamos um robô orgânico. Nos tornamos temporariamente limitados, porque qualquer robô, por mais que seja, é limitado.
tudo na matéria é limitado. É que a gente olha para o robô e fala, cara, que capacidade de processamento extraordinária, eu não consigo fazer isso. Claro, nunca exercitou. Desde que saiu da barriga da mãe, nunca exercitou usar sua mente. Mas quem criou o robô fomos nós. Então, nós não podemos confundir que os robôs não são superiores aos seres humanos, a não ser que os seres humanos se submetam a essa lei e a essa crença de que os robôs são superiores aos seres humanos. Não são. Nós, temporariamente, estamos, sim, em desvantagem com os robôs, porque o corpo físico nos limita muito, né? É um equipamento, gasta, né? Só que nós sobrevivemos após o túmulo. O robô não. Quando acabar, quando enferrujar, enferrujou. Você cria outro, ele acaba. A gente não acaba. Então, veja bem, o que a pandemia, vou me ater no que Guedes falou, o que a pandemia nos propôs? Ela chama atenção para quê? Aglutinação. Tem muito para todo mundo. Aglutinação é sinônimo de escassez. É quando eu acho que tem pouco. Então, ela fala em aglutinação, em não aglutinar. Ela toca em quem? Respiração. Ela afeta logo onde? Pulmões, para chamar a atenção do ser humano, que ele não presta atenção na respiração dele. Ele não sabe que o simples fato de respirar melhor, ele passa a ter uma vida melhor, mais longeva, ele aproveita melhor o equipamento que lhe foi dado, né? O robô, a gente liga ele na tomada. A gente se liga no universo através da respiração. É a nossa tomada. É o que nos energiza ou nos tira energia. É o que nos dá a capacidade de ter autocontrole. Então, isso tudo é evolução digital. É a evolução digital nos propondo a olharmos para nós e o que nós estamos descobrindo e o que nós temos a ver com essa descoberta, com toda essa evolução digital. O que acontece, essa dicotomia, é que quando a gente ingressa no mundo físico, a gente vem junto com a zona de conforto, a preguiça, porque tudo no mundo mensurável precisa de um esforço para ir além. Então, nós só vamos além quando confrontamos os nossos limites. E, no mundo da experiência física, confrontar limites pressupõe eu escolher o que é certo e o que é errado. Aqui é o mundo da dualidade, da dúvida, propriamente do medo. Então, a nossa dificuldade em evoluir digitalmente é a mesma dificuldade de evoluir moralmente. É a mesma. E quando isso não anda para e passo, a sensação que a gente tem é que uns sempre vão ter mais e nós vamos ter menos. Nós nunca vamos ter acesso a essa facilidade que a evolução digital nos propõe. Isso vai continuar sendo para alguns. E não é. Isso é um equívoco estratégico, né? De olhar. Então, a evolução digital, concluindo aqui a minha fala, ela nos propõe facilidade. Ela nos propõe nós conhecermos mais onde estamos, a nossa casa, que é o universo, não é só do planeta Terra. Ela nos propõe, como falou em borboleta, sairmos do nosso casulo e voar na extensão universal do blockchain e poder, amanhã, isso será próximo, tenha certeza, os alienígenas vão aportar na Terra, sim, para nos ensinar a comunicação telepática, que nós já possuímos, mas não sabemos usar. Então, nós somos analfabetos digitais ainda e seremos por um bom tempo. Por quê? Por autorresistência. A resistência de não querer evoluir, a resistência de não querer aprender por medo de evoluir. Não se fala, o Mandela falava, o nosso medo não é de fracassar, esse medo a gente conhece, esse caminho a gente conhece todo, nosso medo é de fazer sucesso. A evolução digital nos propõe sucesso universal, nos propõe equilíbrio, nos propõe abundância. E nós estamos muito habituados à escassez. Então, concluindo agora de fato, é aquela primeira objeção, quem trabalha com negociações sabe disso, a primeira objeção em vendas qual é? Quando o produto é muito bom, está muito bom para ser verdade. Está muito barato. É como o nosso congresso aqui, de graça, não deve ter boa coisa lá.
Está muito bom para ser barato, né? Está muito bom para ser verdade. Essa é a primeira objeção. E nós temos essa primeira objeção em tudo na vida. Não pode ser verdade em que eu penso e eu me comunico com a máquina. Eu vou atuar através de um chip e vou interagir com a energia do universo e vou atuar, vou me comunicar com o gadget sem o computador, telepaticamente ou holograficamente. Agora, quando a coisa se materializa, e aí você falou no Elon Musk, aí a gente acredita porque contra fatos e dados não há argumento, né? Quando pensávamos, né, que a gente ia ter um controle remoto e a gente ia botar frequência, canal, não tem fio entre um e outro. E você vê, hoje isso é tão normal para a gente, ninguém pergunta, né? Ninguém duvida, até o analfabeto não questiona. Pô, como é que acontece isso? Não tem fio. O que existe entre o controle remoto e a televisão? É a mesma coisa o que existe entre nós e todo esse potencial universal de realizações através do pensamento. Então, é por aí. Eu queria ouvir perguntas aí sobre o tema, né? Evolução digital é um tema muito interessante. Deixa eu ver se temos aqui. Muito. Deixa eu ver se temos aqui no chat perguntas. Temos perguntas? Não? Nenhuma pergunta? Tá bom. Olha, a Rosemary colocou aqui, só evoluímos quando saímos da área de conforto e arriscamos. É verdade. Então, o medo e a dificuldade que temos com a evolução digital, Rosemary, é o mesmo. É o medo de viver, é o medo de se arriscar, é o medo de fracassar. Tudo que a materialidade nos impõe, o limite da materialidade se resume no medo de avançar, né? Se resume no medo de fracassar, se resume no medo de ser reprovado. Isso é tudo criação, na verdade, de quem? Do humano, né? E a nossa cultura aqui, por exemplo, a brasileira, bate muito nisso. Ou você é o primeiro, ou é o primeiro dos últimos, né? O segundo é o primeiro dos últimos, quer dizer, ou você é o primeiro ou não é nada. Isso é uma miopia emocional do ser humano, de acreditar que um lugar, uma posição de primeiro, né? É a questão da competição que nós vamos falar amanhã, sobre compartilhar ou competir, um erro estratégico da liderança na humanidade, que foi competir. Esse foi um erro estratégico de desenvolvimento econômico da humanidade. Nós precisamos olhar para isso, mas esse é assunto para amanhã, quando a gente vai falar de liderança 4.0. Mas é isso mesmo. Para evoluir é preciso ter mente flexível. Flexibilidade cabe em tudo, né? Imagina se a energia não fosse flexível, hein? Não teríamos nada do que temos hoje no mundo digital, né? A energia está aí, nós somos energia, para provar que a flexibilidade é natural, a flexibilidade é natural, a inflexibilidade que é a fabricação. E a gente acredita que é o contrário. Não, eu sou inflexível. Não, você fabricou a sua inflexibilidade. Você é um ser flexível, você é energia, né? Mas a gente costuma trocar as fichas, né? Trocar as identidades. Mas isso é natural, né? A gente cai aqui na materialidade. Alguém falou aí que era vagabundo, não sei o quê, né? Era coisa de vagabundo. Caminhar há 15 anos atrás era coisa de vagabundo. Você caminhar de manhã cedo era coisa de vagabundo, não tem o que fazer, não, vai trabalhar. É verdade? Hoje, caminhar é sinal de saúde. Então, isso mostra a nossa evolução moral, que é outro fato que cria obstáculo à nossa evolução digital. Não acompanha a nossa evolução moral de consciência do que somos, né? Não acompanha a evolução digital, né? É muito mais veloz a evolução digital do que a evolução moral do ser humano. Perfeito. Haddad, muito obrigado aí pela sua contribuição, como sempre, maravilhosa. Quem puder vai participar amanhã do seu dia, que você vai aprofundar muito mais esses temas. Vamos, né? Vamos, então, vamos, vai ser maravilhosa. Vamos lá. Vou passar agora para um próximo tema de evolução digital, que eu acho que é muito pertinente para esse grupo aqui, né? Que é o que está acontecendo de evolução no mundo das startups, né? Essa semana a gente teve aí, semana passada, né?
o investimento do Warren Buffett. Quem não conhece o Warren Buffett, é a sexta pessoa mais rica do mundo, né? Aquele cara que é reconhecido pelas pessoas do meio de investimentos como um dos papas do investimento. O Warren Buffett, ele investiu no Nubank. Olha aí, ele investiu muito dinheiro no Nubank, que a gente sabe que começou como uma startup pequenininha, né? As pessoas não fazem analogia ao tema, mas e muita gente não sabe o que significa Nubank, né? Fazem várias teorias do que é Nubank. Nubank vem da palavra nu mesmo, é nu, de pelado. Quando eles criaram a empresa Nubank, inclusive é nosso cliente, né, Bruno? Fizemos um trabalho maravilhoso de gamificação do Nubank. Eles criaram, falando assim, cara, eu quero um banco nu, eu quero um banco que eu possa expressar da forma mais direta os ansejos, as necessidades do que o cliente quer de um banco, de o que o cliente espera de uma... Por quê? Porque eles eram muito parecidos com a gente, né? Era uma startup. E aí você vê que depois de um certo tempo, uma startup que virou um banco, hoje é investida pelo Warren Buffett. E o Warren Buffett é um cara que não bota dinheiro em qualquer coisa não, tá? O Warren Buffett é o cara que ele bota em coisas que ele acha que efetivamente tem tangibilidade. Porque hoje também, com a evolução digital, aí eu estou fazendo um paralelo, a evolução digital ela também traz muita fanfarronice, tá? Vale a pena falar sobre isso. Estava até conversando com o Bruno, né, Bruno? Bruno, pô, na hora que eu ia falar de você, você saiu do vídeo aí, Bruno? Pelo amor de Deus. A gente estava falando sobre a dificuldade que a gente tem de encontrar pessoas que tenham conteúdo e que saibam apresentar esse conteúdo. Né, Bruno? A gente estava conversando isso agora há pouquinho. Né? Questão da quantidade, a profundidade de conteúdo versus ou complementando com a capacidade de apresentar esse conteúdo. Né? O carisma, a extroversão de mostrar esse conteúdo. Isso é difícil de encontrar. Infelizmente, a gente hoje tem no mercado muita gente que tem facilidade de utilizar as ferramentas digitais, aí vem a evolução digital. A evolução digital, ela proporcionou uma facilidade muito grande de qualquer pessoa se colocar ao lado da TV Globo. Estou fazendo uma pausa aqui para a gente pensar mesmo. Qualquer pessoa tem a capacidade hoje de chegar a um nível de comunicação da TV Globo. Aqui no Grupo Epic, há 2 anos atrás, nós fomos convidados pela TV Globo para fazer os vídeos de 50 anos dele. É uma coisa completamente fora, mind-blowing, porque, cara, por que uma startup, nós somos uma startup, o Grupo Epic é uma startup, vai fazer os vídeos de 50 anos da TV Globo? É porque no momento da evolução digital atual, se você fizer o seu trabalho de uma forma diferente, de uma forma carismática, uma forma pessoal, uma forma que você mostra um diferencial, você consegue chegar no nível da TV Globo, que durante muito tempo, quem é da antiga sabe que a TV Globo era o ícone da comunicação. Então, as ferramentas hoje digitais proporcionam que, se você souber utilizar, você consiga ter um nível TV Globo. Hoje, no Grupo Epic, nós temos 55 milhões de seguidores. É uma coisa que, para mim, enquanto fundador, é uma coisa louca, gente. A gente tem mais seguidores do que muitos países têm de cidadãos. É muito doido. Mas o que é isso? Isso é reflexo da evolução digital. É reflexo de, cara, a gente tem um mundo em paralelo hoje que, se você souber trabalhar no digital, você consegue chegar em qualquer lugar. É bom e é ruim. É bom no momento que você está fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho que você esteja prestando um serviço à humanidade.
você esteja ajudando a humanidade a crescer, você está ajudando os seus clientes a terem mais desempenho, a terem mais vendas, os seus clientes a absorverem o seu conteúdo. Agora, se você não tem um conteúdo bom, se você não tem o que passar bom, a gente tem que ter o cuidado, porque a evolução digital trabalha contra a evolução da humanidade. Certo, Haddad? Por quê? Porque você começa a botar um monte de fanfarrão, um monte de gente que não tem nada para observar, mas que sabe passar a comunicação, sabe usar os meios digitais. Isso é péssimo. Nós temos um cuidado absoluto dentro do Grupo Epic. A gente tem uma empresa chamada Epic Digitais, que a gente trabalha com influenciadores, temos 35 influenciadores, de semanalmente alertar e direcionar nos nossos influenciadores no cuidado com o que eles estão passando. Porque quando você tem um influenciador que tem 12 milhões de seguidores, esse cara é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso no momento que ele fala alguma coisa, as pessoas começam a seguir. Vídeos nossos governantes. Não vou falar de política aqui, mas vídeos nossos governantes na história como um todo. Ah, Guedes, está falando aí do nosso governante. Não, estou falando de um governante chamado Hitler, por exemplo, que tinha o poder da comunicação. O cara era extremamente carismático. O cara era um publicitário de marca maior. A comunicação... Bruno, me corrija se eu estiver errado, meu sócio aí do Grupo Epic. O Hitler era um grande propagandista. Agora, o conteúdo dele era bom? Mas ele dominava o meio, ele dominava a tecnologia, ele dominava aquilo. E olha aí o estrago que ele fez. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com a evolução digital. A gente tem que ter muito cuidado com a evolução digital. A gente tem que ter muito cuidado. Porra, é lindo na hora que eu vejo o Elon Musk colocar um macaco para jogar lá o jogo telejogo com a força da mente. Lindo. Para quem é o fã, quem é nerd geek como eu, fã de ficção científica, olha, aquilo é tudo que você sonha na vida, né? Você fala assim, tudo que eu queria está virando Star Wars. Que beleza que eu estou vivo agora para ver isso, né? E aí você pensa, tá, mas o que isso pode gerar, gente? Na hora que ele fala assim, olha, peraí, eu vou botar um chip na sua cabeça que você vai conseguir ouvir os seus playlists de música com a força do pensamento. Gente, que loucura isso, gente. Pelo amor de Deus, que loucura. Ó, que loucura. Agora eu vou mostrar outra mão. Que fantástico. Você é da turma do que loucura ou do que fantástico? Não é não? Tô quase... Mestre, estou aprendendo com você. Essas coisinhas estou aprendendo com você. Ó. Olha aí. Essas artimanhas aí. Depende. Você vai usar para que essa tecnologia? Você vai usar para que essa evolução digital? Esses chips que vão botar na sua cabecinha é para pegar informações de você para vender produtos que você não quer comprar? É para te influenciar a fazer o que você não quer fazer? Tem um documentário maravilhoso no Netflix, que agora eu esqueci o nome, mas se alguém lembrar, bota no chat, por favor. Esqueci o nome desse documentário, mas é maravilhoso, é novo. Bruno, tenta descobrir aí para mim no Google qual é esse nome do documentário que eu esqueci, que ele fala do poder que esse mundo digital, redes de mídias sociais, etc., estão fazendo em cima das pessoas, para o mal, para influenciar as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer. Isso porque a gente fica... Fala, Bruno. Fala. O dilema das redes sociais. Dilema das redes, obrigado. Isso porque a gente está ainda presinho a um celularzinho. Né? Peraí, tá ruim de ver aqui, né? Porque eu tô com um negócio aqui. Celularzinho. E quando essa porra estiver na nossa cabeça? Gente, cuidado. Vamos ter cuidado com a evolução digital. A mesma evolução que fez o fogo aparecer para a gente cozinhar e fez o fogo aparecer para a gente esquentar a caverna e não morrer de frio, é a mesma evolução que fez, né? A Inquisição queimar pessoas, torturar pessoas. O ser humano é que vai decidir o que fazer com a evolução digital. Então, na hora que a gente está falando que hoje eu tenho um poder de evolução digital, de me fazer ser percebido enquanto empresa, enquanto startup, enquanto empreendedor, enquanto pessoa no mundo, eu volto ao dilema do Bruno.
que é o que acontece quando tem um monte de fanfarrão que sabe usar os meios digitais para passar um monte de conteúdo que não faz sentido nenhum, que está falando um monte de besteira e um monte de manada, porque o ser humano ele tem muito efeito manada, vai correndo atrás daquilo porque acha bonitinho, porque o cara sabe fazer fórmula de lançamento, não é não, Bruno? Nada contra fórmula de lançamento, não. Adoro o Érico Rocha. Adoro a fórmula de lançamento. Só que a fórmula de lançamento diz o seguinte: você pode lançar o que você quiser. Coisa boa e coisa ruim. Infelizmente, o que a gente mais tem é coisa ruim. Então, essa evolução ela tem que acontecer com o cuidado da gente perceber que agora eu tenho uma poderosa ferramenta que pode me levar para um lado para o outro. Então, o dilema é, enquanto empreendedor, enquanto líder, enquanto startup, enquanto empresa, o que eu estou fazendo com a evolução digital? O que eu estou ensinando, o que eu estou utilizando para meios egoísticos ou meios compartilhados de evolução? Cabe aí, nós, enquanto seres humanos, analisarmos para que eu estou usando essa ferramenta. Eu estou usando o fogo para esquentar ou para torturar? Eu estou usando o fogo para cozinhar ou para matar? É a mesma coisa. A questão é, hoje nós temos a ferramenta. Nós temos essa ferramenta. A evolução nos trouxe nesse momento. Como eu gosto de pensar que a gente está aqui nesse mundo ou por provas ou por expiações, né, Haddad? É para isso que a gente está aqui, né? A gente está em provas ou expiações. Se a gente não estiver em prova e expiação, a gente é um ser iluminado, a gente já não está mais aqui. Ainda, né? Todos chegaremos lá, né? Está no momento de passar a régua. Pronto. E a evolução digital ela está mostrando essa régua para a gente. Ela tá ou você vai continuar aqui na Terra se regenerando, ou vai para Quiron. Quiron é um planetinha que tem aqui perto e que você vai ser o novo egípcio em Quiron, né? Você viu, os egípcios aportaram aqui. Atrás, isso aí. Atrás, né? Então, eu estou falando isso aqui, não tem nada a ver com religião, eram o quê? Os disso. egípcios o que eram? Pegando essa coisa. Eram criaturas humanas com uma evolução... intelectualmente, pronto, mas moralmente... Não era digital, né? Porque naquela época não tinha o digital, mas os egípcios mas eles tinham uma evolução bem energia. Tecnológico. E a energia é uma tecnologia, né? A gente não precisa ir longe. Os egípcios já sabiam fazer como é que chama? Cirurgias de órgãos internos sem a tecnologia que a gente tem hoje. Mas como era isso possível? Eles usavam o que eles tinham. Qual é a tecnologia da época? Eles descobriam que por exemplo, formigas, né? As formigas elas tinham aquela pinça, né? A formiga tem aquela pinça, se ela bota em alguma coisa, ela pinça em você, né? E aí, na hora que ela pinça, o que eles faziam? Eles pinçavam e tiravam o corpo da formiga, ficava só a cabeça, aquilo era o quê? Era um grampo orgânico. Olha que maravilha. Se a gente aprofundar um pouquinho, a gente vai descobrir como é que os egípcios conseguiam carregar aquelas pedras que eram de toneladas, porque eles manipulavam a energia através de um efeito chamado ectoplasmia. Não vamos entrar nisso aqui hoje. Não vamos. Mas como a gente está falando de evolução digital, a gente está falando de energia. De energia, porque o que é a tecnologia se não é a energia aplicada. A energia aplicada. A energia aplicada. Na hora que você está ouvindo um rádio, né? Que hoje, para o ser humano, é uma coisa tão normal, você ligar um rádio, você não para pensar e fala assim, cara, eu não estou vendo essa porra desse rádio. Da onde está vindo isso aqui? Eu estou no meio do mato, eu estou ouvindo um rádio, que porra é essa? Que porra de internet? Você não consegue escutar 94 FM na 99, né? E o aparelho é o mesmo, né? Por que você não consegue? É frequência. Cara, quando você liga o celular e você pega uma porra de um negócio 3G, 4G, mas que porra é essa? Que coisa mágica, mística é essa? Se a gente voltasse 1000 anos e a gente apresentava o negócio, a gente era queimado na fogueira porque a gente era demoníaco. É verdade. E daqui a alguns anos, né, a gente vai falar assim, cara, você era tão babaca, você ficar usando um celular para ter... Cara, tá tudo na sua cabeça agora e você sempre teve isso. Então, a gente tem que pensar que tudo que aparece na nossa vida, em termos de evolução digital, a gente tem que saber utilizar. Então, essa utilização da evolução digital para nossas empresas, para os nossos empreendimentos, nossas startups, ela tem que ser direcionada a partir do quê? Do P das premissas. Eu gosto de trabalhar... Né? Eu tenho um framework que eu criei, que é dos 12P, dos 21P, premissa,
potencial, pessoas, projetos, processos, enfim, são um monte de vezes. Isso aí é o outro seminário que eu posso fazer aí. Que parte do princípio, cara, olha só, premissas e propósitos. Premissas e propósitos. Se você tem uma premissa que você tem o poder de utilizar o potencial, nova um P aqui, ó, premissa, potencial, propósito. Você tem um potencial de utilizar a tecnologia, a evolução digital para atingir os seus propósitos. Quais são os seus propósitos? Se os seus propósitos são ruins, você vai utilizar todas essas premissas de uma forma equivocada. Tá legal? Mas o que a gente vai tirar desse papo cabeça aqui, meio Raul Seixas, maluco, beleza, que a gente está tendo aqui agora? Sem ninguém fumar maconha, sem porra nenhuma, nem beber, né? A gente está falando um negócio maneiríssimo aqui. Nada contra as pessoas fazerem isso também, tá? E se fizerem, me chamem, porque, né, é bacana. Cara, como é que a gente usa isso de uma forma equilibrada? Melhor, como é que a gente usa isso e toma o cuidado de não cair na historinha da carochinha de quem sabe utilizar isso para o, entre aspas, o mal. Vou botar aqui entre aspas o mal porque, né, o mal é relativo. O mal tem muito a ver com o egoísmo de quem está fazendo. Se o cara está fazendo aquilo para te vender, né, lá a ideia de que você vai ser milionário com o meu livro, que eu fiquei milionário vendendo o livro, talvez ele esteja utilizando de forma equivocada a evolução digital, né? Porque, enfim, ele começa a te oferecer uma possibilidade de um sonho, de você se tornar algo que você não tem capacidade de ser através daquele meio, porque ele sabe vender bem aquilo, né? Então, a evolução digital, ela veio para contribuir para a comunicação, a transformação da publicidade, da propaganda, dos meios digitais, de uma forma maravilhosa. Porém, um monte de fanfarrão está utilizando isso de uma forma equivocada. Queria passar a palavra para o Bruno, meu sócio, CMO do Grupo App. Fala um pouquinho, Bruno, de como é que você está vendo a evolução digital na área de marketing, na área da propaganda, como é que você está vendo esse processo aí, que a gente até participa muito, nós somos muito pioneiros aqui no Grupo Epic em relação a utilizar influenciadores, utilizar inbound, utilizar as novas tecnologias. Semana passada a gente fez aí um debate bacana no Clubhouse, aí o Spotify já criou o Clubhouse dele, né? E o Clubhouse nada mais é do que uma verificação de que, cara, olha só, vamos fazer uma evolução digital do rádio. Vamos fazer a evolução digital do rádio que as pessoas falavam, porque a evolução digital do rádio, na verdade, não é nem o rádio, não é nem o Clubhouse, a evolução digital do rádio é o quê? O podcast. Só que na hora que o pessoal falou assim, cara, podcast está demais, mas eu queria interagir com as pessoas que estão no podcast, criou-se o Clubhouse. E aí o Clubhouse apareceu, começou a limitar ali as pessoas num processo de só quem tem iPhone que participa. Veio o Spotify e falou assim, toma aí. Veio o Twitch e falou, toma aí, porque eu quero participar dessa evolução digital novamente. E daqui a pouco vai passar um tempo, você vai falar assim, não é mais uma evolução, é um equilíbrio, porque a evolução tem isso, né? Só o parênteses aqui final, Bruno, para te passar. A evolução, ela é temporal, gente. Não é isso, Rodade? A evolução, ela é pontual. Na hora que a gente está falando que a gente é evoluído, tem outros seres que vão dizer, cara, nem um pouco, né? Nem um pouco. Vocês ainda precisam se comunicar através de uma fala, através de um celular. Vocês ainda estão... Então, a evolução, ela é muito pontual. Quando a gente está dizendo que a gente está numa evolução digital, a gente está dizendo que nós estamos nessa régua temporal de evolução digital. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente está falando assim, aquilo era básico, a gente já está numa nova evolução digital. Então, bota aqui esse outro ponto para a gente pensar, a evolução digital, ela é contínua, ela acompanha a evolução digital, porque a gente está botando uma vírgula aqui, digital. É um pronome, né? Eu não entendo muito de português, mas eu acho que isso é pronome, né? Evolução. Evolução pode ser de evolução ética, evolução biológica, evolução tecnológica, etc. A gente está falando especificamente da digital aqui, porque esse é o tema que está acontecendo durante a pandemia. Mas a evolução ela é contínua. O tempo todo a gente está aprendendo, crescendo, porque o ser humano é uma criatura evolutiva. Desde Darwin que a gente entende isso. Né? Quando a gente parar de ser evolutivo, amigão, acabou. E eu espero que seja com apocalipse zumbi. Mas vamos lá, Bruno, fala aí. Só tem um aspecto da palavra evolução, me permita? Claro. É porque evoluir é o que você falou, né? No mundo da dualidade tem para o bom e tem para o ruim. Então, evoluir significa avançar. Agora,
as pessoas também, uma doença evolui para o câncer, né? A pessoa evolui para a morte. Então, essa atenção que você falou aí, Pode ser para o bem ou Guedes, para o tem mal, tudo a né? ver com a palavra evolução digital, sabe? Crescer. Porque as coisas estão evoluindo, não tem como não evoluir. Mas cuidado para onde você está levando, né? Perfeito, Isso é uma responsabilidade de cada um. Isso é uma responsabilidade de cada um. perfeito. O Brunão, fala aí. interessante disso tudo é ver quanto tempo está demorando para uma onda de evolução vir em cima de outra onda de evolução. Pense que em 2010, por exemplo, a gente estava começando a sair do Orkut e entrando no Facebook. Não existia Instagram, não existia Nubank, não existia Spotify, existia a maioria das empresas que hoje são referências e são os top em termos de branding do mundo, não existiam ainda. E antes de 2010, quanto tempo as grandes empresas ficaram no topo do mundo, como, por exemplo, Microsoft, como Coca-Cola, McDonald's, quanto tempo elas ficaram no topo como referências em comunicação, em branding, e agora, passado 10 anos, como essa evolução está acelerada, passado 10 anos, como que está a nossa realidade em relação a essas grandes marcas? Como eu falei, hoje a gente tem Nubank, a gente tem o Facebook com um domínio enorme, e como que isso está cada vez mais acelerado. A pandemia, ano passado, fez com que a gente trouxesse uma realidade muito, muito devastadora em relação aos meios tradicionais que nós estávamos acostumados. Há um ano e meio atrás, eu nunca pensei que eu ia estar comandando uma equipe de uma agência toda de home office. E tinha certa dúvida de se eu conseguiria levar as frentes que nós temos dentro do Grupo Epic, separado dos nossos sócios, Guedes e do Alexandre, por exemplo, fisicamente. Nesse último 1 ano e meio, se eu vi o Guedes pessoalmente 2 vezes, foi muito. E a gente continua tocando os negócios aí em conjunto, sem problemas nenhum. Em relação às mudanças, observe como o Facebook está cada vez mais fortalecido, como as mídias sociais estão cada vez mais importantes. E muitas vezes as pessoas que não têm tanta qualificação assim e não estão preparadas para ter todo esse poder com elas, acabam tendo ele. E como é que pode ser devastador. Por isso mesmo que o Guedes falou que semanalmente a gente faz esse reporte em relação aos nossos influenciadores digitais, exatamente direcionando eles em termos do discurso, justamente para a gente estar dando um direcionamento melhor para eles, porque muitos deles não estão preparados para ter todo esse poder na mão. Tá? Então, a transformação digital está acontecendo. Hoje, a gente está aí com as mídias digitais bem fortalecidas, como o Guedes mesmo falou. A gente veio com o Clubhouse aí no final do ano passado. Rapidamente, o Twitter já lançou o Spaces para concorrer com o Clubhouse, que rapidamente, mais rápido ainda, o Spotify já lançou a plataforma deles também para combater com o Clubhouse. O próprio Facebook, ele comprou o Instagram porque ele via um potencial nessa mídia social, e após comprar o Instagram, ele começou a incluir ferramentas como, por exemplo, o Stories. O Stories, para quem não sabe, ele é nativo de uma outra plataforma digital, que é o Snapchat. Então, o Facebook, no primeiro momento, tentou comprar o Snapchat, não conseguiu e simplesmente copiou o Snapchat para dentro dos Stories e criou o Stories. E da mesma forma, ele também tentou adquirir o TikTok, que é uma outra plataforma digital, também não teve sucesso, e criou o Reels. Então, de uma forma muito rápida. Então, as coisas acontecem muito rapidamente. E aí ganha quem tem mais poder. O Facebook hoje está muito fortalecido. O Snapchat, ele é muito forte nos Estados Unidos, mas ele estava com um crescimento muito bom mundial. Teve uma travada por conta dessa virada de mesa do Facebook. O Facebook tentou fazer isso com o TikTok, mas não conseguiu, porque o TikTok já estava mais forte mundialmente, então ele teve uma base muito forte na China, então fez com que, globalmente, ele teve uma estratégia mais forte do que o Snapchat, então o Facebook tentou comprar, não conseguiu, tentou, de alguma forma, prejudicar a entrada do TikTok nos Estados Unidos e também não conseguiu, e hoje a gente tem 2 ferramentas fortes aí no mercado. Mas isso é interessante, como eu falei, a questão da velocidade. A velocidade que essa onda está vindo é cada vez mais rápida.
Então, quando você lança alguma coisa, você lança uma inovação, pode ter certeza que em 3, 4 meses já tem alguma pessoa fazendo algo parecido ou até melhor do que você. Tá? Então, tem que ficar bem atento também a essa questão aí em relação à velocidade dessa transformação e, obviamente, você tem que se adaptar. Não tem como. Não adianta você ter, por exemplo, uma empresa que não aceita nenhum meio digital de pagamento, por exemplo. A gente já está vindo agora com essa onda do WhatsApp receber valores. Então, o WhatsApp agora ele já pode estar fazendo transações financeiras. Então, o seu negócio tem que estar adaptado a essa realidade, porque senão o seu cliente vai para a concorrência que consegue oferecer isso para ele. Tá? Então, a velocidade de adaptação dos seus negócios também é muito importante nesse momento. Ficar sempre antenado com a inovação, mas também adaptar os seus negócios à inovação que está chegando. É isso aí, Guedes. Guedes, acho que ele saiu para tomar uma água. Apareceu. Não, estou aqui, estou mexendo aqui e já estou voltando a tela aqui, porque como a gente está gravando, eu estou mexendo um pouquinho aqui para ficar legal. Brunão, obrigado. Estamos entrando aqui no nosso terceiro e último bloco, para depois a gente abrir perguntas, se existirem. Tá? Então, no primeiro bloco, a gente falou da evolução digital que a pandemia trouxe ao home office, tá? Ao home office, como é que a gente passou por isso. Vamos falar da evolução, falamos da evolução digital agora do marketing, da comunicação, né, das redes e mídias sociais. Durante esse tempo todo aí, né, sempre fizemos um paralelo com a evolução da humanidade, né, em termos éticos, morais, etc, etc. E agora eu quero entrar no tópico. Pena, o Rafael Goulart ainda não está aí, senão eu ia chamar para a gente falar da evolução digital que está acontecendo nos meios de pagamento, de investimento, de Bitcoin, que é uma dúvida que a galera tem. Deixa eu ver se o Rafael voltou ou não. O Rafael não voltou. Ele teve um problema com o Zoom, estava tentando reinstalar. Estou falando aqui com o Zap, ele vai tentar voltar, porque seria interessante ele falar um pouquinho disso com a gente. Mas tudo bem, vamos entrar, então, na questão da evolução digital que acontece nos meios de investimento para startup. Hoje eu estava conversando com os parceiros de negócios, né? A gente está no mercado já há muito tempo, desde 98, então a gente é meio velho aí. A gente já passou por 2 ciclos fortes dos ecossistemas empreendedores, né? A gente passou na bolha da internet, famosa bolha de internet que aconteceu nos anos 2000, e a gente passou também numa outra pequena bolha, outro pequeno momento que aconteceu em torno de 2008, 2010 aí, que a gente viu muita coisa acontecendo aí no mercado das startups, do venture capital, dos investimentos em startups, etc. E como reza a lenda que o mercado é cíclico, né? O mercado é cíclico, a gente está vendo isso novamente acontecer. Então, o que acontece? Hoje está um momento maravilhoso, para se buscar investimento para startups. Por quê? Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando, e aí eu vou botar mudando, o mundo está evoluindo, e aí na hora que o mundo está evoluindo, você fica olhando e fala assim, será que essas empresas, como elas sempre estiveram, tradicionais, paquidérmicas, com essa cultura obsoleta, não inclusiva, não diversificada, que o chefe é chefe, não é líder, que você não pode fazer... Você tem mais espaço? Não tem mais espaço, sobretudo porque 60% hoje do mercado é geração Y, geração Z, que é uma geração que veio e fala assim, cara, olha só, isso para mim não serve não. Ou você muda ou eu não vou entrar na sua empresa. Aí você começa a dizer que não existe, que existe um apagão de talento. Na verdade, existe um apagão de talento porque existe um apagão de cultura corporativa, um apagão de educação, existe um monte de apagões. Mas voltando efetivamente ao que a gente está falando aqui, as startups começaram a ser consideradas a luz no fim do túnel da economia. Fala, cara, essas empresas grandes, elas
uma tendência a morrer. Inclusive porque elas foram criadas há muito tempo. E uma coisa que a gente observa, quem estuda esse mercado, é o seguinte: quem cria uma empresa é a primeira geração. Quando passa para a segunda geração, para os filhos do empreendedor que criou, o filho já destrói a empresa. 50% das empresas que passam para o filho são destruídas. Ou são vendidas ou são destruídas mesmo, porque o filho está cagando para aquela porra, não sabe administrar, foi gastar o dinheiro do pai. E aí, quando passa, então, para a terceira geração, que dos netos, 80%, 90% das empresas quebram. Então, as empresas antigas elas vão quebrar naturalmente, porque vai passando de geração, vai acabando. Então, quem tem que aparecer são as startups. Agora, a gente vive num país que nunca foi empreendedor, nunca foi. O bacana sempre foi você ser o advogado, o médico, o engenheiro, o arquiteto, ou funcionário público, porque é fácil, é estável, ninguém vai te mandar embora, né? É isso que a gente ouviu, né? E não teve uma educação empreendedora, diferente de outros países, sobretudo os Estados Unidos, que tem uma cultura empreendedora antiga. Mas isso começou a ser trazido para falar assim, amigão, ou você... Amigão, quando eu falo economia, né? Sociedade, ou você se mexe ou vai dar problema. Na hora que é uma Endeavor, quem não conhece a Endeavor, procura. Endeavor é uma grande instituição fomentadora de empreendedorismo, junto com o Sebrae, fez uma pesquisa e mostrou que 60% dos universidades brasileiros eles estão na universidade para sair dali e empreender, e você não tem uma educação empreendedora, e esses caras vão se empreender, você vai falar, cara, vai acontecer alguma coisa muito grave aí. Porque 60% quer ser empreendedor, não tem a capacidade. E aí, quando eu falo que 60% quer ser empreendedor, 40% quer ser funcionário, não vai ter emprego, porque a gente já tem 14 milhões de desempregados, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, esse mercado hoje, ele está se mexendo, porque o mercado se mexe naturalmente, o mercado naturalmente ele se adapta, e as venture capitals, os fundos de venture capital, eles estão despejando dinheiro dentro de startups que tem qualquer coisa fora da caixa para ser trabalhado. Então, se você tem uma ideia, você tem uma startup, você tem alguma coisa que faz sentido, hoje é um momento maravilhoso para você levar para esses fundos de investimento que estão interessados em investir em startups que estão crescendo e que vão ter uma sustentabilidade, um retorno de acionistas, vão ter alguma coisa que vai fazer sentido na sociedade. Esse é o momento. Claro que isso também é uma bolha. Por quê? Porque junto, novamente, sempre, né, esse desequilíbrio que acontece. Da mesma forma que existe muito dinheiro sendo despejado em coisas boas, tem um monte de dinheiro que está sendo despejado em coisa ruim. E aí, depois de certo tempo, essas coisas ruins começam a aparecer mais e falam assim, tá vendo? Não adianta ficar botando dinheiro em startup. Porque o pessoal não sabe gastar, o pessoal não está preocupado, não está educado, não está preparado. Gastamos dinheiro. Culpa de quem? A culpa é de um monte de gente. A culpa é da sociedade, é do governo, de nós mesmos. A culpa é de quem se esforça, mas não faz. Guedes autoriza a entrada do Goulart. Onde é que eu vou autorizar isso, gente? Onde é que eu autorizo isso? Olha lá, quem sabe faz ao vivo. Como é que eu faço isso aí? Vai em participantes, ver se aparece o convite. Participantes. Não. Não? Aqui para mim também não está aparecendo. Não. Ok. Pode seguir, desculpa. Tá? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um copy invite link e vou mandar pro... Foi o que eu fiz para ele agora, só que está pedindo para autorizar a entrada dele. Só que como você é o host agora, só você conseguiria autorizar essa entrada, entendeu? Eu vou passar aqui o host para o Bruno. Bruno, se vira aí, porque senão... Você está gravando, Guedes? Não, mas ele não vai perder, não. Ele não vai perder a gravação. Ok. Tá? Espero que não. Se perder, você começa a gravar daí. Eu já gravei daqui, tá? Vai lá. Pronto. Não parou de gravar, não. Você é host e continua aqui. Beleza. Bom, então eu estava falando aí dessa questão desse dinheiro hoje que existe de venture capital para as startups, que se você efetivamente tiver um negócio diferencial, vale a pena ir ao mercado buscar.
Tá? Isso também é reflexo de outra coisa. Os investimentos que eram feitos até um tempo atrás, que eram muito especulativos, você conseguia ganhar muito dinheiro fazendo especulações em bolsa, em um monte de coisa. Você podia ganhar dinheiro com tesouro direto, com investimento em renda fixa, em renda variável. Hoje tudo isso caiu, gente. Isso tudo caiu. Então é difícil você ganhar muito dinheiro, vamos colocar assim, né? Ter 20% de retorno, 10% de retorno ao mês em qualquer um dessas, renda variável, renda fixa, tesouro direto, fundo. Isso é difícil. A não ser que você saiba jogar muito na bolsa, você consegue fazer isso. Mas fora isso, qual é a bola da vez? É você investir em startup. Então existe hoje a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é quem rege como você pode investir dinheiro, etc. Já abriu uma modalidade que chama-se Crowd Equity. Crowd Equity, que você agora pode investir em um monte. O André está falando aí, para ganhar 0,25%, só entra em fundos de venture capital private equity. Isso aí, exatamente. E aí o private equity que eu estou falando, por exemplo, agora da CVM, que você pode entrar em várias coisas, está abrindo para as pessoas comuns poderem investir em startups. Cara, não quero investir na Vale do Rio Doce, na Petrobras. Eu quero investir naquela empresa ali, ó, que está fazendo uma solução para a minha cidade. Por quê? Porque eu acho que ela vai crescer. Eu conheço os caras, eu estou vendo a startup, estou vendo a seriedade, estou vendo o que eles estão resolvendo. Por que eu vou investir? Tá, Petrobras, não, eu quero investir ali. Então, isso é ótimo. O crowd equity, junto com o crowdfunding, está ajudando muito isso aí. Então, também existe essa possibilidade. Uma coisa que a gente está fazendo no Grupo Epic, na área de nossos influenciadores, a gente está fazendo a tokenização, a gente está fazendo um micro IPO dos nossos influenciadores. Ou seja, a partir de R$10 você pode virar sócio de um influenciador. Olha aí, se o cara está crescendo, cresce junto. Quero lembrar aqui que, lá, você lembra que eu falei do Warren Buffett, que investiu no Nubank? O Warren Buffett acabou de botar a Anitta como conselheira administrativa do Nubank. Por quê? Porque ela é uma influenciadora, ela tem 50 milhões de seguidores no Instagram. Essa mulher ela tem um poder absoluto. Então, influenciadores hoje, isso aí também é evolução digital, e eu já falei disso, não vou voltar, ele tem o poder de fazer dinheiro rodar. Então, se a gente observar o que está acontecendo em termos evolutivos, o que está acontecendo na evolução digital, sobretudo aí do venture capital, de onde está vindo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro, como isso está sendo aplicado, aonde efetivamente as pessoas estão fazendo o diferencial na hora do ganho, existe um momento maravilhoso. Eu não quero falar aqui de Bitcoin, porque eu não me sinto capaz de falar de Bitcoin. Bruno, o Rafael conseguiu entrar? Tentando. Dá 2 minutinhos, vamos tentar mais uma vez. Tá tentando. Tá, se ele entrar, seria excelente, porque eu queria que ele falasse um pouquinho disso. Não é minha praia, tá? Eu estou observando as movimentações. Tá? Agora tem umas coisas muito loucas aparecendo, NFT. Cara, NFT, você cria uma coisa virtual e você bota um preço para aquilo e aquela coisa não existe, só existe no mundo virtual e você paga um dinheiro enorme e aquilo vira um token digital. Cara, isso é muito doido. É muito doido. É como se antigamente a gente pagasse um valor absurdo por uma peça de arte, um quadro que você coloca na sua parede, e hoje você paga o mesmo valor por uma arte digital, que só você tem. E aí você tem a posse daquela arte digital. E aquilo pode valorizar, e na hora que valoriza, você bota para vender aquela arte digital. Cara, isso é uma evolução digital. A arte digital, ela evoluiu. A arte presencial, né? Ela evoluiu para o digital. Você pode botar uma música para vender, você pode botar uma arte para vender, você pode botar um tweet. Um tweet, você pode botar uma coisa que você escreveu no tweet, no Twitter, né? Botou uma coisa que você escreveu no Twitter, um tweet seu para vender. Tem gente vendendo por influenciador, vendendo uma coisa que ele escreveu no Twitter, que uma pessoa só pode ter, porque ele vai apagar e só aquela pessoa vai ter, por $100 mil. É uma coisa muito doida que a gente está passando, mas é a realidade. Então, se isso está acontecendo, nós temos que nos adequar, nós temos que entender. Eu esqueci qual foi o país agora. Um país da América Latina foi o primeiro
país a colocar o Bitcoin como uma moeda normal do país, por obrigatoriedade. Se você está naquele país e você tem um estabelecimento comercial, você está obrigado a aceitar o Bitcoin. Guedes não consegue entrar, segue, beleza. Você é obrigado a ser... Cara, isso é muito doido, porque você já está começando a falar assim, cara, você vai ter que aceitar isso aqui, ó. A evolução digital aconteceu, você vai ter que aceitar o Bitcoin. E aí tem gente que nem sabe o que é Bitcoin, como opera. Eu, pessoalmente, não sei. Nunca me interessei em saber, mas vou ter que começar a me interessar. Por quê? Porque se na hora que um começa, os outros começam, daqui a pouco vai ter gente falando assim, quero pagar o seu serviço com Bitcoin. E eu, cara, eu não tenho essa carteira digital para aceitar, como é que eu faço? Portugal, nossos primos ali, né? Começou a fazer delivery na pandemia. Pelo amor de Deus! Começou a fazer delivery na pandemia. Quantos lojistas que eu conheço, porque eu fui diretor de inovação e planejamento da CDL de Niterói, eu vi quebrando na pandemia porque os caras não conseguiam se adaptar para a evolução digital de fazer um B2C, de fazer um e-commerce, fazer um e-business, de trabalhar com um delivery, coisas que são já existem há muito tempo. Já existe há mais de 5 anos, há quase 10 anos que existe loja virtual, B2B, B2C, delivery, isso já existe há muito tempo. Teve que vir uma pandemia para fazer as pessoas se mexerem? Então, é isso que a gente tem que estar ciente. Olha só, a gente vive num mundo VUCA, a gente vive num mundo... agora também tem o outro nome lá, BINA, sei lá, alguma coisa assim. E, cara, é isso mesmo. A gente tem que estar aprendendo todo dia. A gente está... Rafael conseguiu? Pô, Rafa, já deve estar aí? Deixa eu ver se o Rafa está aí. Rafa. Tá aí, Rafa? Tô aqui, Porra! só que não está conectando de vídeo de jeito nenhum. Não tem problema. Eu fico dublando o que você vai fazer. Eu fico falando assim, ó. E você vai falando, tá? Guedes. Cara, Ficou ruim essa dublagem, hein, Guedes? Ficou, né? Ficou. Eu tenho como quicar o Bruno? Tenho, né? Não, tá. Rafa, eu estava te esperando entrar porque eu não me sinto confortável para falar sobre a evolução digital do dinheiro, da tua área aí de investimentos, de como, cara, token, toda essa parte do dinheiro digital, isso para mim é muito novo. Eu queria que você desse uma palhinha, né? Como é que você está vendo essa evolução digital do dinheiro para o Bitcoin, para as moedas, das criptomoedas, para você poder botar dinheiro fora, para você investir em coisas... Eu falei por exemplo, citei aqui NFT. Cara, dá uma palavra para a gente aí de como é que está esse mercado, para a gente entender essa evolução digital também da economia. Claro, Guedes, perfeito. Bom, na verdade, o que as pessoas têm, às vezes, uma dificuldade de associar é que tudo que mudou de forma digital, a evolução foi igual para a forma de você lidar com dinheiro, seja com investimentos, seja para pagamentos ou recebimentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Antigamente, por exemplo, quando você abriu uma conta num banco, o que você fazia? Você levava os seus documentos pessoalmente, entregava na mão do gerente do seu banco, ele ia preencher um formulário, ou você preenchia um formulário e você ia assinar. O que seria, por exemplo, esse processo hoje de tokenização para você abrir uma conta no seu banco? Quando você está abrindo a conta e você anexa os seus documentos, é a mesma coisa que você enviar para o seu gerente. Só que qual que é o medo, por exemplo, de todo mundo? Pô, mas será que você é você mesmo ou alguém pode estar fazendo uma fraude e anexando os seus documentos para abrir uma conta no seu nome e, por acaso, fazer alguma besteira? De repente, na sua conta, uma fraude, pedir um empréstimo ou pegar um dinheiro. O que a pessoa pede? 2 coisas. Confirmação pelo seu próprio e-mail, confirmação pelo seu próprio celular e uma selfie, por exemplo, sua segurando o seu documento ou apenas olhando. Isso, por exemplo, substitui a assinatura, certo? Antigamente, como que eram feitos, por exemplo, os investimentos em bolsas de valores? Você tinha pessoas operando dentro dos pregões presenciais,
tá? Com telefones na mão, aquelas imagens antigas que a gente tinha, de um monte de operador com telefone na mão, gritando um para o outro, eu compro, eu vendo. É teoricamente a mesma coisa que acontece hoje, só que hoje, quando você emite, por exemplo, uma intenção de comprar uma ação, você coloca ela num sistema, você não tem mais uma pessoa gritando e falando, eu quero comprar, eu quero vender. Então, a partir do momento que você coloca no sistema que você tem intenção de comprar uma ação da Vale pelo valor de R$50, por exemplo, não é esse valor a ação da Vale, tá? Tá mais de R$100. Mas se você quer comprar uma ação da Vale, você coloca que você tem intenção de comprar por R$50 e uma outra pessoa tem intenção de vender a ação que ela tem por R$50, o sistema automaticamente junta vocês dois. Você não precisa ter aquele processo de descobrir quem está vendendo. Então, ou seja, a única diferença é que tudo está sistematizado, automatizado. Então, você tem um computador intermediando tudo isso. Por exemplo, você falou da LFT, tá? Da Letra Financeira do Tesouro. Os nomes, por exemplo, desses tipos de investimentos, eles estão mudando. Hoje você tem, por exemplo, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. Você ainda vai ver que lá você tem investimentos, por exemplo, que diz que pagam cupons semestrais. Tá? A gente não vai entrar aqui em como que é o detalhe disso, mas por que no investimento diz que pagam cupons? Porque antigamente, quando você, de fato, ia investir numa letra do Tesouro ou num investimento em que você empresta dinheiro para o governo e vai receber juros de troca disso, você tinha um papelzinho com vários cupons que você destacava manualmente e levava lá para receber aqueles juros seus. Então, ou seja, se a gente for parar para pensar, o processo na sua base ele é o mesmo. A diferença é que a gente substituiu os processos manuais em que você precisa ir até o local, você precisa falar diretamente com o seu gerente, por um computador que acaba deixando o processo muito mais rápido e você consegue ter o registro de tudo. Então, quando a gente para pensar no que a vida evoluiu como um todo, o dinheiro apenas acompanhou toda essa evolução. Hoje, por exemplo, a gente mesmo, Guedes, né, a gente está passando por um processo lá que a gente vai conseguir vender, por exemplo, entre aspas, né, tokens de um artista, por exemplo. Eu falei da tokenização dos nossos influenciadores. Pô, perfeito. Ou seja, se você... Vamos colocar num patamar muito grande aqui. A Anitta, por exemplo, agora faz parte do corpo diretivo do Nubank. Né? Sem entrar aqui em quem é a Anitta, quem é o Nubank é um grande banco digital hoje, talvez um dos maiores ou maior. A Anitta é uma grande personalidade brasileira, eles vão juntar forças para isso. Se a Anitta quisesse, por exemplo, vender, entre aspas, deixar que pessoas investissem em 10% da sua carreira, ela iria fazer uma avaliação de quanto vale a sua carreira hoje e iria colocar, por exemplo, tokens, que antigamente seriam ações da empresa Anitta. O token é como se fosse uma ação. E você pode comprar aquele token, você vai ter um certificado digital que você é dono daquele token, e se a carreira da Anitta, por exemplo, aumentar 20%, 30%, 40% em valor, o seu token aumenta o valor também. Então, ou seja, quando a gente para pensar nos processos, eles não mudaram a sua essência. Eles apenas melhoraram a forma de você transacionar isso entre pessoas sem que você precise ter aquela burocracia que demorava muito de você andar até um local para fazer a transação. E em relação a isso, Guedes, me fala um pouquinho mais do que vocês falaram para a gente ver onde que a gente pode entrar melhor. Não, eu estava falando muito dessa questão de... Eu abri essa discussão falando do momento das startups, né? A gente está vivendo um novo ciclo de excitação do mercado em relação às startups pela falta, primeiro pela falta de competências das médias e grandes empresas em estar se adequando ao novo momento mundial, né, da evolução digital que a gente tanto fala aqui. Certo. E segundo também pela caída, né, das ofertas de investimento. Até uns 5 anos atrás, dava para ganhar dinheiro com renda fixa, renda variável, tesouro direto. Hoje não dá. É o que o André colocou ali, cara. Se você quer ganhar até 25%, só tem uma forma. É bolsa ou é private equity.
Você concorda com isso? Como é que você vê isso aí? Cara, concordo perfeitamente e vou traçar um paralelo aqui, por exemplo, ainda com o Nubank, por exemplo, comparando ele com um banco, com um bancão, né, que a gente chama. Você falando de private equity, por exemplo, hoje esses bancos, por exemplo, ou essas startups que não estão preocupadas com lucro, por exemplo, Uber nunca deu lucro. Aí a pessoa fala, caraca, mas Uber nunca deu lucro, então vai falir? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o Uber não deu lucro porque ela praticamente usa todo o que seria do seu lucro para ganhar equity. O que é equity? É o capital. É o quanto a empresa vale. Então, essas startups, hoje, elas jogam o jogo do equity. E é o que o Nubank está fazendo. O Nubank, por exemplo, ele quer se tornar o maior banco brasileiro, por exemplo, e para isso todo reinvestimento que ele tem, ou lucro que ele deveria ter, ele acaba usando para reinvestimento. Então, hoje, por exemplo, não sei de cabeça, mas o valor do Nubank é muito maior do que o valor do Banco do Brasil, por exemplo. Se você pegar o valor do Banco do Brasil na Bolsa Brasileira hoje e o valor do Nubank, o Nubank vale muito mais. E aí você pensa, como que um banco que na verdade vale muito mais do que o Banco do Brasil, que é um banco gigante, ele não dá lucro? Por quê? É o jogo do equity. Hoje o foco desses bancos é conseguir o máximo de pessoas possível, o máximo de clientes possível, o máximo de informação possível, porque o poder está na informação e no equity. Então, eles tentam aumentar cada vez mais a sua base de clientes, automaticamente eles aumentam muito mais a informação e o acesso, e por isso o valor de mercado desse banco é infinitamente não, muito forte, mas é muito maior do que o Banco do Brasil. Então, sim, se você quer ter opções de retorno mais altas do que a renda fixa, que normalmente... Alô? Caiu? Não, acho que voltei. Ah, voltou. Então, a renda fixa, ela está muito próxima da inflação. Ela ganha um pouquinho da inflação, por exemplo. Hoje, se a gente pensar, nossa renda fixa nem ganha da inflação se você tiver liquidez, mas a tendência é essa, é que a renda fixa ela bata um pouquinho a inflação, mas não, você dificilmente vai ganhar dinheiro de verdade e conseguir multiplicar o seu capital. Se você quer, de fato, ganhar dinheiro, como ele falou aí, por exemplo, tentar chegar num 25% ao ano, de fato, você vai ter que arriscar um pouco mais. E é isso, você toma risco, faz uma boa diversificação, você tenta equilibrar o melhor risco-retorno dentro do seu perfil, e aí, no longo prazo, você, com certeza, vai conseguir ter um retorno bem mais alto do que a renda fixa. Show de bola! Rafa, obrigado aí pela tua participação. Estava esperando você entrar para fazer essa colocação aí para o nosso debate. Obrigado, eu que acabei caindo, mas consegui voltar a tempo. Voltou a tempo e fechou maravilhosamente aí o que a gente estava pensando em relação a esse tema. Então, a gente falou no primeiro bloco aí da evolução do home office, falamos no segundo na evolução de que mesmo que a gente falou? Da comunicação, né? Da publicidade, propaganda, dos meios digitais, redes e mídias. Depois entramos aí na questão da evolução digital do Venture Capital, de investimentos em startups, em empreendedorismo, nesse novo momento que a gente está vivendo, e fechando maravilhosamente aí com a tua participação, Rafa, falando da evolução digital do dinheiro, dos investimentos e de tudo que está acontecendo. Tá? Era isso que a gente estava pensando. Eu quero ver se existem dúvidas aqui dos nossos participantes. Quem tiver alguma dúvida ou algum assunto que queira levantar, a hora é essa. Tá? Está aberto qualquer tipo de colocação, dúvida, sugestão para a gente debater aqui com os nossos mentores, entre a gente, para falar alguma coisa sobre evolução digital que ficou faltando a gente falar aqui, mas que não acaba hoje, com certeza continua amanhã com o belíssimo tema da liderança 4.0 com o mestre José Haddad, e depois na quinta falando sobre a evolução digital do aprendizado, que também vai ser maravilhoso. Quem não participou ainda, quem não se inscreveu, ainda dá tempo, é totalmente gratuito, entra lá e se cadastra. Mais ninguém?
Ninguém tem dúvida aqui? Só colocando aqui a Alessandra. Obrigado, Alessandra. Levantou que o país que agora oficializou o Bitcoin é El Salvador. El Salvador agora está com Bitcoin oficializado para você utilizar nos meios normais. Eu quero ver você pagar um cafezinho com Bitcoin. Isso é uma grande dúvida que eu tenho, né? Mas de resto, está valendo. Bom, já que não houveram dúvidas, perdi o início. Onde eu posso acessar a gravação? Kathleen. Eu nunca sei como é que eu te chamo. Eu vou te chamar de Kef. Kef, pode ser? Kef. Kef, olha só. A gente vai estar colocando... Perfeitamente, olha aí. Uhul. Kef, a gente vai estar colocando amanhã no YouTube. É só você entrar no próprio site, nosso portal, hubdeinovação.com. De cara, já vai estar essa gravação lá, tá? Tem muito material também, tudo de forma aberta, gratuito, para todo mundo participar. Fala, Bruninho. Alessandra que ela ia falar. Porra, maravilha. Nada, Cat, a gente se encontra lá, entra lá. Eu também devo anunciar lá nas minhas redes, eu sei que você me segue, então também deve estar lá, mas entra em hubdeinovação.com que vai estar inteiro esse vídeo lá de forma aberta. Beleza? Ale, o que você quer falar? Fala para a gente aí, abre a tua câmera, deixa a gente te ver. Olá! Sempre um prazer te ver, sempre você participando, a gente te adora. Vai lá, manda. Lá do início, quando você estava falando da questão da evolução e da transformação, que você fez o comparativo com a borboleta e a lagarta, onde você falou que a transformação envolve dor e que muita gente acabou só correndo atrás do prejuízo agora com a pandemia e tal. E realmente, assim, você já está na evolução, né? Porque algumas pessoas já estão na evolução, já passaram por esse momento de dor, de se transformar. Mas é aquilo que você falou, muita gente ainda é muito resistente à mudança. Então, ainda tem muita gente no processo de transformação, nesse processo dolorido aí. E cabe a nós, estou me incluindo aí nas coisas, né? Nós profissionais que a gente está antenado aí, prestando atenção nessas coisas, conduzir esse processo de transformação e evolução de uma maneira mais suave, né? Vamos colocar assim, um pouco menos dolorida. Eu acredito que a Márcia... Alessandra, me corrija, eu sei que você é psicóloga, que você trabalha nessa área, me corrija aí, essa dor, né, que está acontecendo com muitas pessoas durante a evolução, ela tem uma consequência direta na ansiedade, é isso? Sim, sim, com certeza. Até porque eles começaram a mudança, né, gera esse incômodo. E aí eles viram que tinha gente já lá na frente. Agora eu tenho que correr. É o FOMO, né? É o FOMO, né? É o FOMO. Agora eu tenho que me transformar, eu tenho que evoluir tudo ao mesmo tempo agora, num momento, né, cheio de incertezas, e aí fica uma dor mais angustiante, né? Uma coisa mais lacinante ali mesmo, física da situação. Mas que bom que a gente é mutável, né? A gente tem essas possibilidades de se transformar e com a transformação a gente evoluir. E eu estava com saudade dos encontros e eu estava achando muito estranho você não falar palavrão no início, mas depois você voltou ao normal. Alessandra, eu estou treinando para falar menos eu achei, palavrão. gente, o Guedes foi abduzido, mas enfim, tudo bem, depois... Porque às vezes eu exagero nos palavrões e o caminho é o do meio. Então eu acho que hoje eu cheguei no caminho do meio, falei poucos palavrões. Eu acho que o palavrão, primeiro, ele não pode ser nunca pejorativo, né? Assim, de uma forma que a pessoa... aquilo foi agressivo. E ele tem que funcionar como uma pimentinha no prato, né? O prato está ali meio sem gosto, você manda uma pimentinha, ele dá uma calibrada ali e fica mais gostosinho. Obrigado, Alê, pela sua participação. Alguém mais quer... Beijão. Alguém mais quer participar? Fantástica participação da Alê. A gente adora quando todo mundo participa. Alguém mais? Todo mundo com vergonha? Não. Todo mundo já cansado, né? Quase 9 horas nesse debate quase filosófico, né? Cara, quando estou eu e a Haddad aqui,
Se deixar, a gente viaja, né? A gente vai falar de extraterrestre, de espírito, de macumba, de misticismo, de energia, de Jedi, Star Wars, Yoda, não? Deixar, a gente aterriza. A gente vive viajando. Tá certo, olha aí. Perfeito. Depois eu chamo de mestre, não sabe por quê, né? O cara só manda as incertas aí. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Estou abrindo a câmera aí para todos participarem, né? Ju, que bom, Juliana, nossa nova consultora, diretamente de Lisboa, né, Ju? Porra, fantástico você estar aqui, porque certamente você está, o quê? 4 horas a mais, né? Você já está... A filhota já deve estar mimindo aí. Isso aí, 4 horas a mais em Lisboa. Você está aqui com a gente. Foi sensacional. A gente fica muito feliz com a participação de todo mundo. A gente fica muito feliz de quem participou com a gente aqui, agora, ao vivo, mas também quem vai depois ver esse material, tipo a Cat, que vai ver isso aí amanhã. Passem para os seus amigos. Esse é um trabalho que a gente faz totalmente despropositado. A gente quer justamente ajudar as pessoas a evoluírem, porque a gente acredita muito que quando você ajuda os outros, aquilo volta para você, né? É a lei natural da energia que se conecta, que empurra. Eu te empurro, você me empurra, eu te puxo, você me puxa, e a gente vai. É assim que funciona, tá? Então a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês. Novamente, quem não é, quem está vindo aqui pela primeira vez, participe, vai para o nosso grupo do WhatsApp, a gente tem trocas lá, a gente tem quase que conteúdos diários. Nós temos conteúdo diário, né, Bruno? Temos conteúdo diário no Instagram, no nosso portal, no grupo, tudo sem custo nenhum. O que a gente quer efetivamente é fomentar empreendedorismo, gestão, inovação, educação, treinamento, negócios, evolução. Esse é o nosso propósito e é assim que a gente entende que todo mundo está junto. Ok? Mais uma vez, obrigados. Bora beber? Bora! Estou sempre aberto para beber. Isso aí é básico. Beber, comer, jogar, né? Tá, tamo junto isso aí, o Bruno rindo. Ninguém aguenta o teu sócio, né, Bruno? Fala palavrão, fala merda, é foda, né? Mas é isso aí, se a gente não ficar dessa forma soltinho, esse mundo é muito doido, muito formal para a gente não ser um pouquinho maluco, beleza, né? Gente, beijo a todos, novamente obrigado pela participação, obrigado pelos meus mentores queridos que estiveram aqui dividindo esse palquinho comigo, e amanhã tem mais, ok? Abraço e evoluam. Tchau, tchau. Onde é que eu desligo aqui? Ah, sim, está aqui, vou desligar.